Vamos dar início então à live falando de transtorno de ansiedade, o mindset do medo. Esse é um assunto que a gente tem falado já há alguns domingos, né? E a gente resolveu dar continuidade e aprofundar esse assunto porque muita gente tem me mandado mensagem e tem se identificado com esse tema. E confesso para vocês que eu não esperava a repercussão que está dando esse tema, o quanto realmente tem ajudado muitas pessoas, o quanto eu tenho recebido de mensagens para falar em relação ao transtorno de ansiedade, e a gente tem podido aí contribuir com muitas pessoas, tá? Então, nós começamos hoje então a falar o que eu quero atacar hoje, tá? E o que eu quero aprofundar no assunto de hoje. Eu quero que a gente fale um pouco das 7 áreas da vida e sobre autoconhecimento, tá? Porque muita gente tem sofrido de transtorno de ansiedade por falta de autoconhecimento e de conseguir fazer o equilíbrio dentro das áreas da sua vida, tá? Então a gente vai falar sobre a questão do autoconhecimento, as 7 áreas da vida que a gente precisa equilibrar, tá? Para aliviar essa dor, né, emocional, tá, que a ansiedade ela causa. Nós vamos falar da clareza para a realização de projetos, o que acontece com as pessoas, que muitas das pessoas acabam tendo falta de clareza de tempo quando vão realizar um determinado projeto, e essa falta de clareza quando vai realizar o projeto faz com que as pessoas elas acabem passando por um processo difícil de ansiedade e desse transtorno também, tá? Então, nós vamos falar desse assunto e no final vamos falar de algumas tarefas que não tem a ver com o seu propósito de vida. Por quê? Muitas pessoas acabam fazendo algumas tarefas ou tomando algumas decisões na vida e que seguem alguns caminhos que não tem a ver com o seu propósito de vida. E a falta de clareza nesse propósito e do que elas estão fazendo faz com que elas tenham essa dor, faz com que as pessoas realmente não consigam lidar com essa incerteza pelo amanhã. Então, lembrando que só para a gente conceituar, né, o transtorno de ansiedade, a ansiedade é foco demasiado no futuro, né, o foco demasiado pelaquilo que pode acontecer e que nem sempre acontece. E eu gosto muito de definir, antes da gente começar a falar, para você que está chegando agora, o conceito de ansiedade, né? Ansiedade é a perturbação causada pela incerteza, né? Algo que a pessoa sente dentro dela e fica realmente em conflito, né? Com seus anseios, com as suas, com sua vida, com o seu dia a dia, e isso faz com que as pessoas acabem tendo esses transtornos e tendo essas dores emocionais, tá? Num primeiro momento, o transtorno de ansiedade ele não tem um impacto tão grande, mas depois isso vai se agravando ao longo do tempo, né? Eu recebi relatos essa semana que tem um amigo meu que ele faz 5 anos que trata já do transtorno de ansiedade, já trocou de terapeuta por 3 vezes e não consegue tratar. Por quê? Muitas das vezes os profissionais, eu tenho visto também que os profissionais muitos não estão preparados para lidar com isso, né? E não sabem muito como ajudar as outras pessoas, embora se esforcem, não sabem como ajudar e como contribuir para que essas pessoas elas consigam passar por esse problema e elas consigam superar a questão do transtorno de ansiedade, tá? Então, segundo dados estatísticos, pesquisas realizadas no Brasil, mais de 80% da população no Brasil sofre de algum tipo ou algum nível de transtorno de ansiedade. Galera, mais de 80% das pessoas. E o Brasil é o 5º país no mundo, tá? Ele está no ranking dos 5 países do mundo, e ele ocupando aí o 5º lugar, que mais tem pessoas com depressão, tá certo? E olha só que interessante, é o 3º no mundo onde as pessoas passam mais tempo na internet também. Então percebe que as pessoas, olha só que coisa maluca que a gente vive hoje.
As pessoas têm problemas para a realização dos seus projetos, elas não conseguem realizar e colocar em prática os seus projetos. É o terceiro país no mundo, somos o terceiro país no mundo onde as pessoas passam mais tempo na internet, perdendo somente para a China e para a Indonésia. Olha só, perde só para a China e para a Indonésia. E em relação à ansiedade, tá? Mais de 80% das pessoas se encaixam em algum transtorno de ansiedade. O que isso tem a ver e por que as pessoas têm esse tipo de transtorno e por que as pessoas passam por essa dificuldade, né? Ou passam por essa, vamos botar assim, por essa doença mesmo, né? Ela acaba se agravando tanto que acaba se tornando uma doença, tá? Por quê? Porque as pessoas não estão tendo clareza dos propósitos e das áreas da sua vida que elas precisam equilibrar e atuar. E falta também a questão de autoconhecimento, ou seja, as pessoas não conhecem suas emoções da maneira que deveriam conhecer, não sabem por que têm determinados tipos de comportamento e fazem as coisas sem entender por que estão fazendo. Elas não entendem e não compreendem as suas reações. Vou dar um exemplo para vocês de algumas reações que acontecem, tá? Quando as pessoas não se conhecem. Por exemplo, pessoas que abandonam seus propósitos de vida e normalmente, quando você menos espera, ela já está num outro projeto. Ela não consegue dar tempo para amadurecer um projeto e ela já se desloca para um outro projeto ou algo assim, porque ela tem medo de fracassar. O medo de fracassar e de não dar certo faz com que as pessoas abandonem os seus projetos e todo momento elas estão recomeçando. Por essa questão de estar recomeçando sempre, vamos botar assim, essa falta de educação emocional de estar sempre recomeçando, a pessoa vicia nas incertezas, ou seja, ela vicia em estar sempre começando algo e ela nunca consegue terminar. E essa dor emocional faz com que ela se torne uma pessoa extremamente ansiosa, porque ela tem o sentimento que ela não consegue realizar os seus projetos, que ela está sempre fracassando. Porque a gente não fracassa quando dá errado, a gente fracassa quando a gente desiste. E pessoas a todo momento desistem, né, dos seus projetos de academia, desistem da família, desistem dos relacionamentos, desistem do casamento. Pessoas a todo momento estão desistindo. E por que desistem? Né? Justamente pela falta desse autoconhecimento. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Vamos falar um pouco em relação sobre o ego, né? Pessoas que são egocêntricas. O ego, ele é uma dor emocional, tá? Da grande maioria das pessoas. Por quê? A pessoa ela se torna egocêntrica e olhando mais para si do que para fora por uma dor emocional, por uma rejeição que essa pessoa tenha sofrido em algum momento. Tudo bem, Daniel? Como é que tá, irmão? Boa noite, tudo bem? Bom ter você por aqui. Boa noite, Rogério. Boa noite, Fernanda, Patrícia, Darlon, Neto, Ricardo. Bom ter vocês por aqui. Então, esse mau hábito, tá, que as pessoas acabam adquirindo de desistir, tá, faz com que elas ampliem essa dor emocional e a ansiedade, tá? Bom, eu estava falando antes aqui de cumprimentar o pessoal sobre o egoísmo, né? Eu tenho um roteiro aqui que eu vou seguindo, porque senão a gente se perde, né? Ansiedade é um termo bem abrangente, né? Vamos lá então, egoísmo, né? Então vamos definir primeiro, né, a questão do egoísmo. O que é ser egoísta, né? O egoísmo nomeia o substantivo masculino que nomeia um amor próprio excessivo, que leva o indivíduo a olhar só para suas opiniões, interesses e necessidades e que despreza as necessidades alheias. O que é o egoísta? Então ele foca só nas suas necessidades e ele não está nem aí para as necessidades dos outros. E uma das coisas que eu vejo que as pessoas ainda não têm essa consciência que nós existimos para servir aos outros.
tá? Papel e caneta na mão. É importante que você anote algumas coisas aqui, que tudo pra gente fará sentido se nós servirmos aos outros, nós servirmos as pessoas, a gente se dispuser a ajudar o próximo, tá? E muitas das vezes ajudar ao próximo, ele é um termo muito abrangente no sentido de que as pessoas acham que ajudar o próximo é dar roupa, né, só, ou dar dinheiro, alguma coisa assim. Não. Servir ao próximo é ajudá-lo com os dons que Deus te deu, com os dons que você adquiriu, que Deus trouxe para você, porque o dom que Deus te deu é um remédio para alguém. Todos nós temos um dom, todos nós temos algo que nós aprendemos, que nós, ao longo da vida, nós nos deparamos com uma dificuldade e esse dom, ele floresceu. E por isso é muito importante que, diante de um problema, você não se entristeça diante de um problema, você agradeça por esse problema, porque esse problema vai fazer com que o seu dom seja aflorado, com que você descubra o seu maior potencial. Quando você sentir que você não tem mais forças, que você não sabe mais onde buscar, que você não sabe mais como solucionar o seu problema, lá de dentro vem uma força que você não sabe explicar, que você não sabe dizer o que é, mas o teu dom, ele aparece. E esse teu dom, ele vai servir para ajudar outras pessoas. Quando você descobre o teu dom, esse teu dom ele começa a ser um remédio para muitas pessoas. Então percebe que, tanto é que se você for olhar na natureza, os rios, as fontes, né, os mares, aqueles que são mais prósperos, aqueles que têm mais riquezas, são aqueles que mais irrigam outros, são aqueles que têm mais braços, são aqueles que mais têm afluentes, são aqueles que mais abençoam e que mais alcançam outros lugares. E se você ficar focado numa vida pequena, numa vida egocêntrica, você vai morrer. E a primeira parte a morrer a primeira parte a morrer dentro da gente é o nosso emocional. Porque a gente não encontra sentido para as coisas que a gente faz. Isso é muito importante, que eu quero que você absorva hoje aqui. Você precisa encontrar sentido para as coisas que você faz. Você precisa entender por que você faz, por que você tem essas atitudes hoje. Você precisa entender que o que você tem de maior dom, ele serve para ajudar o maior número de pessoas. E a tua missão é encontrar uma forma de colocar o teu dom à disposição do maior número de pessoas possíveis. Aqui vem uma chave importante que eu quero que você absorva hoje aqui. Que o teu dom é a habilidade que você ganhou de Deus, que você precisa colocar em prática e ajudar com isso o maior número de pessoas. E aí começa o seu desafio. Aí começa o seu pensamento. Por quê? Quando você entende isso, todos os teus dias passam a ser em cima do teu propósito. Todos os teus dias passam a ser em cima dessa dedicação. Então você não vai estar mais aflito pelo dia de amanhã. Você não estará mais aflito pelo que vai acontecer amanhã. Por quê? Independentemente do que aconteça no lugar onde você esteja, você não vai ter a sua missão de vida interrompida. O seu propósito, ele não vai ser interrompido. Por quê? Se você estiver num lugar agindo com o seu propósito, até que você cumpra a missão naquele lugar, você será bem aceito e você será feliz naquele lugar. A partir do momento que você não estiver mais cumprindo o seu propósito, que você passar a ser egocêntrico, você passar a olhar para dentro de si e não ajudar o próximo, aí você começa a morrer. Percebe? Então você pode ver que pessoas egocêntricas parecem felizes, mas elas não são felizes. Pessoas que têm um egocentrismo alto não são pessoas felizes, são pessoas com dores emocionais. Pessoas que olham muito para si e não ajudam ao próximo são pessoas com grandes dores emocionais. São pessoas com grandes sentimentos de rejeição,
são pessoas que não trataram suas emoções, e é por isso que hoje eu quero falar com vocês sobre autoconhecimento. É importante você entender que existe um caminho para que você se liberte do transtorno de ansiedade, e que o principal caminho é se autoconhecer. É conhecer o seu propósito, é conhecer as suas dores emocionais, é saber quais são as grandes áreas da vida que você precisa equilibrar. São sete grandes áreas que a gente tem na nossa vida, e que se elas estiverem em equilíbrio, você vai conseguir se livrar do transtorno de ansiedade, e também vai te ajudar muito a tratar a depressão. Tem transtornos de ansiedade e tem, né, pessoas que sofrem com alguns transtornos de ansiedade e também que sofrem de depressão, que tem a ver também com questões hormonais, com disfunção no organismo, né, com algumas disfunções do organismo, mas a grande maioria está relacionado às emoções. Tá? Emoções não tratadas, emoções não trabalhadas, emoções não compreendidas, que acabam sendo essas dores emocionais, e essas dores que a gente sente, elas acabam sendo substituídas por outras coisas no lugar. E essas coisas que a gente coloca no lugar dessa dor que a gente sente, que nos alivia, é que faz com que a gente saia do nosso caminho e se desvie do nosso propósito, tá? Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje, e eu vou aprofundar nessa área, tá? Nessa questão das 7 áreas aí da vida, para você melhorar o teu autoconhecimento, ou pelo menos te dar um norte, para que você comece a buscar por isso, e isso comece a te trazer uma maior compreensão das tuas emoções, do que você precisa fazer para você sair desse estado que você tá bom? Então vamos lá. Bom, falei aqui do egoísmo, procrastinação, tá? Vamos falar um pouco sobre procrastinação. A questão de procrastinar e de sempre colocar para amanhã o que você deveria fazer, o que você deveria entregar hoje, né? Então, a gente começa a não querer se deparar com as dores emocionais que a gente tem, ou da realização, ou de pensar nos projetos que a gente vai fazer, e a gente sempre fica empurrando para depois o que a gente precisa entregar hoje. Ou depois eu faço, e aí você precisa ter atenção com aquilo que está roubando o seu tempo, tá? Então, se a internet está roubando o teu tempo, percebe que eu falei aqui no início, tá, que nós somos o 3º país do mundo onde as pessoas passam mais tempo conectadas à internet. Agora vem a seguinte questão: não é estar conectado na internet que vai nos trazer algum problema, é o que nós assistimos e o que nós focamos quando nós estamos na internet. Se você fica na internet rodando a tela, sua timeline, cuidando da vida dos outros e olhando que as coisas acontecem na vida dos outros, mas não acontece na sua, é a questão da comparação. E essa comparação também tem a ver com dores emocionais. A gente fica às vezes comparando, a gente está na internet às vezes não para absorver um conhecimento, não para aprender algo diferente, para que a gente possa crescer, ou espiritualmente, ou emocionalmente, ou algum conhecimento diferente que a gente tem, mas a gente acaba muitas vezes entrando na internet para comparar e cuidar da vida dos outros. Esse cuidar da vida dos outros faz com que a gente se compare. E olha só que cilada que a gente acaba entrando, né? A gente acaba entrando numa cilada porque as pessoas acabam postando ali somente aquilo que dá certo. Dificilmente, vamos colocar aí quase 0, qualquer coisa por cento, as pessoas postam que estão passando por uma dificuldade, ou que estão precisando de ajuda, ou que estão passando por um problema. As pessoas editam suas vidas na internet. Só que tem uma coisa, olha só, presta atenção no que eu vou te falar. O nosso cérebro, tá? Ao mesmo tempo que nós somos dotados de uma inteligência tremenda, o nosso cérebro, ele é burro. Por que o nosso cérebro é burro? Ele não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. O nosso cérebro, presta atenção nisso, o nosso cérebro, ele não distingue real de imaginário. Eu vou te dar uma prova disso. Você já viu quando você está assistindo um filme e de repente ele começa a trabalhar suas emoções e você começa a chorar assistindo aquele filme? E aquele filme conseguiu acessar suas emoções e você deu sentido àquilo que você está assistindo.
Quando você deu sentido ao que você está assistindo, aquilo automaticamente disparou algum gatilho emocional em você que foi na sua dor e você começa a fazer parte daquela história. Se você está assistindo um filme de terror, de repente você está ali concentrado, de repente você toma aquele susto. O que aconteceu? O seu cérebro já se conectou com aquilo que você está assistindo. Então, a nossa mente tem uma capacidade muito grande de se conectar rapidamente com o mundo imaginário, com o mundo que não é real. Essa habilidade que a gente tem de se conectar rapidamente com o mundo que não é real faz com que a gente comece a viver coisas que não são reais dentro do nosso dia a dia, tá? Então o fato muitas das vezes de você estar sentindo alguns medos, de estar passando por algum transtorno de ansiedade, por estar preocupado com o seu dia de amanhã, presta atenção no que eu vou te falar. Mais de 80% dos nossos medos, eles não acontecem. Mais de 80% dos sentimentos que você tem de ruim ou de qualquer problema que você tenha, que você pense, mais de 80% deles não acontece. Ou seja, 80% do tempo que você passou preocupado, nada disso que você se preocupou vai acontecer. Mas tem algo que acontece que você precisa entender, que se você ficar muito focado no problema, você vai viver aquilo intensamente, porque a tua mente acaba ficando só focado no medo, só focado no perigo, focado naquilo que pode acontecer. No nosso cérebro tem alguns gatilhos emocionais que fazem com que a gente fique em estado de alerta. Como eu falei na live anterior, nós temos um ponto no nosso cérebro que ele armazena as nossas emoções, tá? Como as nossas emoções, e a gente só grava aquilo que a gente se emociona, tá? Ao longo da nossa vida, se eu pedir agora para vocês que estão aqui, contar para mim, olhar daqui para trás, vocês falarem para mim coisas que aconteceram nas suas vidas, muito provável que vocês vão me falar, vão começar somente por aquilo que trouxe emoção para vocês, ou de forma positiva ou de forma negativa. Se eu falar para vocês, olha, me comenta agora coisas que aconteceram na sua vida positivas, que te deixaram muito felizes. Fecha teus olhos e começa a imaginar desde a tua infância coisas que te deixaram extremamente felizes, coisas que aconteceram. Você vai começar a trazer várias coisas. Você vai contar várias histórias para mim. Coisas que te deixaram tristes também. Isso ficou armazenado no nosso cérebro. O que acontece? Como está gravado essas emoções, isso está lá dentro da nossa mente, toda vez que acontecer algo similar que vai te remeter a essas questões que você viveu, sejam elas positivas ou negativas, vai remeter você a essas emoções. Isso é o que nós chamamos de gatilho mental. Quando acontecer algo que te remeta a essas emoções, o teu cérebro ele entra em estado de alerta, porque ele viveu aquele momento e ele acha que tudo aquilo vai acontecer novamente. Então por isso que é importante a gente trabalhar os nossos sentimentos e as nossas emoções, e eu vou falar aqui para vocês sobre essas áreas da vida. É por isso que uma das formas de a gente tratar o transtorno de ansiedade é se autoconhecendo, é entendendo as nossas emoções e por que essas emoções aconteceram ao longo das nossas vidas. O que acontece? Emoções que aconteceram no período das nossas vidas e na nossa história, a gente dá um significado para isso. Tanto é que pessoas passam pelo mesmo problema, muitas das vezes pelo mesmo gatilho que você vai passar no ambiente onde você estiver, você vai sofrer às vezes um ataque nesse gatilho emocional que para você vai fazer um sentido diferente do que faz para mim. E talvez você olhe e fale, pô, Davidson, você não achou estranho isso acontecer? Davidson, você não achou esquisito isso acontecer? E eu posso dizer para você que eu nem percebi, mas você pode ter percebido, porque isso tem a ver com um gatilho emocional, isso tem a ver com uma sensação que você já viveu. E esse gatilho, esse momento que essa situação aconteceu, ativa em você essas emoções e ativa você os sentimentos, tá? Então, e aí o que acontece? Tem a sequência, né, lógica que eu já falei para vocês aqui. O que acontece com os sentimentos? Então, você primeiro tem uma lembrança, tem um gatilho emocional,
você sente, né? Então você pensa, sente, e depois de um pensamento e de um sentimento tem uma ação, tá? E é essa ação que faz com que a gente alimente novamente esses acontecimentos. Então, é como o triângulo do fogo, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês do triângulo do fogo. Então, o que precisa, né? Para acontecer o fogo, precisa de um comburente, né? De um combustível, né? De algo que pegue fogo, de algo que provoque o fogo e precisa de oxigênio. Quando você corta um desses três pilares, você consegue eliminar, você não tem fogo. Logo, você não tem a ação. Então é isso que eu quero dizer para você aqui. Então você precisa estar atento que se você conseguir eliminar uma dessas três etapas, tá? Quando você tiver com um sentimento, você conseguir eliminar e trabalhar essas etapas e se autoconhecer, você não terá a consequência, tá? Você não terá o fogo, ou seja, não terá o transtorno acionado, ou a depressão ou a ansiedade. Lembrando, depressão, como eu falo aqui, é foco demasiado no futuro, ou melhor, ansiedade é foco demasiado no futuro. E depressão é sempre algo relacionado a uma grande perda, tá? Então, o que eu tinha, o que eu perdi, o estado que eu estou hoje me causa essa depressão, uma perda, certo? Então, quando você começa a compreender esses sentimentos, isso faz com que você comece a trabalhar dentro de si essa tríade, tá? E você eliminando uma dessas três etapas, você consegue eliminar o transtorno da ansiedade ou a depressão. E aí a importância de você ter um treinador, né? De você ter um terapeuta para que te ajude a treinar isso. O grande problema é que tem poucas pessoas habilitadas e capacitadas hoje com em tratar o transtorno da ansiedade, em tratar a questão da depressão como terapeuta. Por quê? As pessoas não têm as ferramentas necessárias, ou não têm o conhecimento, ou vejo também muitos terapeutas passando pelo mesmo processo da ansiedade, do transtorno da ansiedade ou mesmo da depressão, porque não está claro que o seu propósito de vida. Faz sentido para vocês, galera, isso daí? Dá um coraçãozinho aí, por favor, só para eu ver que vocês estão aí, vocês estão ouvindo e está fazendo sentido, porque é importante para mim que a gente fica aqui falando com a tela, né? Você fala, pô, será que está fazendo sentido para as pessoas? Dá um coraçãozinho aí, dá um ok, dá um joinha para mim, dá um sinal de fumaça aí, faz qualquer coisa, só para eu saber que está fazendo sentido para vocês. Tá legal, obrigado, viu? Vamos lá. Então olha só, galera, olha que interessante. Importante, tá? Então a administração do tempo. Então, ó, vamos lá. Já falei de alguns exercícios, um dos exercícios da semana, né? Agenda. Agenda é importante, galera. Agenda é fundamental, tá? Por quê? A gente precisa se sentir produtivo. Isso é uma característica do ser humano, se sentir produtivo. Se eu não consigo me sentir produtivo e que eu estou produzindo algum benefício para mim ou para outro, isso me causa ansiedade. E você ter uma lista, ter um checklist das coisas que você vai fazer durante a semana, amanhã, terça, quarta, quinta e assim vai ajudar você a ter a sensação de que você está se tornando mais produtivo, tá? Então esse checklist, tá, vai fazer com que você tenha essa sensação de produtividade. E isso vai impulsionando você para maiores realizações, tá? Bom, eu falei também sobre a questão da necessidade de segurança. Uma das coisas que faz com que a gente entre nesse ciclo vicioso, nesse ciclo de alimentar a ansiedade, é o foco, muitas das vezes, na segurança. Então as pessoas têm muito foco o quê? Segundo Maslow é um psicólogo que fez um estudo sobre as necessidades humanas, tá? E esse estudo feito em relação às necessidades humanas fez com que, mostrou, né, e comprovou que o primeiro foco das pessoas são as suas necessidades fisiológicas e necessidade
de segurança familiar, de segurança de ambiente, de casa, financeira. O que acontece? Como muita gente não tem essa clareza, as pessoas acabam focando muito as suas necessidades básicas, tá? E entendem, tá, que uma vez supridas as necessidades básicas, elas estão cumprindo o seu propósito de vida. E elas acabam confundindo, tá, propósito de vida com suprimento das suas necessidades básicas. E o que acontece com isso? Isso faz com que as pessoas se tornem ansiosas também. Lembre-se que eu falei aqui que a falta de propósito, a falta de foco e não usar o dom para servir as pessoas, para ajudar o maior número de pessoas, faz com que a gente tenha um conflito, né, interno com a seguinte pergunta: para que eu existo? Por que eu existo? Por que eu faço as coisas que eu faço? Né? Poxa, você vai levantar amanhã, vai trabalhar e talvez isso não esteja claro para você. Por que você vai amanhã acordar cedo ou acordar um pouco mais tarde? Ou vai fazer o que você vai fazer? Vai pegar o teu carro, ou vai pegar um ônibus, vai pegar um Uber, vai para o teu trabalho. Mas se você não tiver essa clareza, por que você está indo para lá todos os dias e qual é a tua missão de vida, isso vai mais cedo ou mais tarde, isso vai te deixar angustiado. E 90%, gente, das pessoas não sabem qual é o seu propósito de vida. 90% das pessoas não sabem qual é o seu propósito de vida. Não tem clareza do seu propósito. Algumas pessoas acham que sabem, mas não tem certeza do seu propósito. Tá? Então, olha aí, Eloir, chegou, beleza, irmão? Que bom que você conseguiu. Então veja só que essa clareza, gente, de propósito, e é por isso que a gente tem feito essas lives, por isso que a gente tem feito esse material aqui, que é para ajudar você a achar o teu propósito, a encontrar sentido no que você faz. Eu já falei aqui também em relação a um autor, tá, chamado Viktor Frankl, que ele fala sobre, ele escreveu um livro, tá? Nesse livro ele fala em relação ao propósito do ser humano. Como ele conseguiu sobreviver, um psiquiatra que ele conseguiu sobreviver a 5 campos de concentração, e nesse campo de concentração muitas pessoas desistiam das suas vidas. Por que elas desistiam das suas vidas? Porque elas não sabiam por que mais elas precisavam se manter vivas. Olha só como é forte isso. As pessoas não têm clareza por que elas precisam se manter vivas. E elas desistem dos seus sonhos, elas desistem dos seus propósitos, elas desistem do dom que Deus deu para elas, porque elas não sabem o que Deus deu para elas. Então, diante de um problema, como eu disse aqui anteriormente, é importante que a gente aprenda a agradecer pelos problemas. Cada problema que a gente tem nos aproxima do nosso propósito. Embora seja doído, embora seja difícil, cada problema que a gente tem na vida, ele nos aproxima do nosso propósito, da nossa missão de vida, tá? Então seja grato pelos teus problemas e tenha atenção com os teus problemas também. Uma coisa que eu vejo muito é assim, que na vida a gente avança à medida que a gente aprende as lições que a gente tem que aprender. As dificuldades que a gente passa é uma lição que a vida está nos trazendo e uma lição que a vida está nos dando. Se você não aprende, o que acontece? Você nunca vai sair do estágio onde você está. Isso é muito importante você compreender, que se você não aprende uma lição, você sempre vai voltar para esse estágio inicial. Então você passa pela dor, passa pela lição, essa dor te traz um conhecimento, você fala, não, entendi, tem ações completamente diferentes, mas você não tem clareza de tudo que aconteceu. Então, dores que acontecem muitas das vezes nas nossas vidas, a gente não tem a clareza pelo motivo, o motivo pelo qual elas aconteceram. Mas você pode ver que quando você tem um problema, uma dor, você começa a ter atitudes completamente diferentes para te tirar daquele ambiente. Primeira coisa, você sai do ambiente onde você está, você deixa de falar com algumas pessoas que estavam à sua volta,
você muda de empresa, você muda às vezes de família, você muda tudo. E você começa um novo ciclo. Mas ao passar por todo esse ciclo, de repente você começa a se deparar com as mesmas dificuldades de novo. E aí você fala assim, poxa, parece que eu sempre dou azar, parece que as coisas só acontecem comigo. Não é porque as coisas só acontecem contigo e você dá azar e os outros dão sorte. É que você não aprendeu a lição. E aí você volta de novo para aquele ponto inicial. Quando você volta, quando você joga, como a maioria das pessoas não aprende na primeira lição e no primeiro problema, o que acontece? Elas voltam novamente para esse problema, de novo, né? A ficha dela volta para o final da fila e ela passa de novo pelo mesmo problema. Pessoas que se separaram pessoas que se separam pela segunda vez, pessoas que se separam pela terceira vez, pela quarta, e assim vai sucessivamente, e você pode ver que tem ciclos, e esses ciclos eles têm o mesmo tempo. Se você parar para perceber, você vai ver, pergunta para pessoas que já se separaram 2 ou 3 vezes, se não teve o mesmo tempo e o mesmo ciclo. Sabe por quê? Porque elas não aprenderam, e aí elas voltaram para o mesmo momento de novo, e aquela lição se repete. Aquele problema ele se repete novamente, porque uma vez que não se aprende essa lição, você volta para o mesmo problema. Quando você volta para o mesmo problema e você não consegue sair desse círculo vicioso, dessa tríade que eu falei para vocês, de pensamento, sentimento e ação, você não tem essa clareza, isso começa a te trazer transtornos gravíssimos de ansiedade, porque você acha que as coisas nunca vão melhorar para você. Você acha que as coisas nunca vão mudar na tua vida. E aí, essa sequência, essa ação que começa a acontecer por você não ter clareza, como a Denise está comentando aqui, ó, como você não tem clareza do que você está fazendo, você entra no vitimismo. E aí, como você não tem explicação, quando a gente não sabe, a gente não tem autorresponsabilidade, e a gente não consegue enxergar e ter clareza das ações que a gente está cometendo, o que acontece? A gente começa a se vitimizar. E a gente começa a dizer, eu tenho o dedo podre para relacionamento, poxa, as pessoas fazem isso comigo, poxa, eu sou tão legal, mas as pessoas que vêm, eu sou boa com a pessoa, mas as pessoas são más comigo. Percebe que, na verdade, tudo na nossa vida é ação e reação. Então, toda vez que as coisas voltam para a gente é porque a gente não aprendeu uma lição. Então, não tem nada que não volte para mim e para você que não seja algo que você está plantando e que eu esteja plantando. Tem um ditado que diz assim, se você não gosta do que está ecoando, então mude o que você está gritando. Se você não gosta do eco que está vindo, provavelmente você tem que mudar o motivo pelo qual você está gritando. Tá? Então, dá um sinalzinho, aquele sinalzinho de novo, né? De fumaça não dá, mas de coraçãozinho. Se faz sentido para vocês o que eu estou falando aqui, faz sentido para vocês, e aí eu vou no mesmo tema e vocês vão me direcionando também, porque é importante que a gente que o conteúdo que eu esteja trazendo aqui faça sentido para você e te ajude de alguma forma, tá? Então, dá o coraçãozinho aí, dá aquele coraçãozinho, manda um sinalzinho aí que eu sei que tá fazendo sentido para vocês, tá bom? Então, esse foco, galera, nas necessidades, tá? Segundo Maslow, faz com que a gente viva uma vida focado na nossa segurança e esqueça de cumprir o nosso propósito. Então, pelo medo de perder, pelo medo de ter grandes perdas na nossa vida e de perder o que nós temos, faz com que a gente não coloque em prática os nossos sonhos e os nossos propósitos, tá? Então, o que acontece com o nosso mindset? Tá? O nosso mindset, ele começa a ser treinado. Então, o que é o mindset? Mindset é a programação mental. Então, tudo isso que eu falei para vocês das emoções ao longo da nossa vida, que a gente vai gravando, que a gente vai tendo como verdade, que a gente vai dando significado para essas emoções, que a gente vai vivendo as nossas verdades, isso vai consolidando na nossa mente. E isso vai formando o nosso mindset,
que é a nossa programação mental. Então a sua mente está programada para viver de um modo. A minha mente, ela estava um dia programado para um percurso. É como se fosse um GPS que estava com uma série de rotas programadas pelas emoções que eu sentia e pelas emoções que eu tive ao longo da minha vida e que eu estabeleci como o que nós chamamos de crença, tá? E aquilo que eu acreditei. Então, o que aconteceu? É óbvio que os resultados que eu tiver é por conta dessa programação. Os caminhos já estão definidos, as minhas verdades estão definidas. Então, se as suas verdades, se você começa a olhar para dentro de você e começa a se questionar, dizendo assim, poxa, quais são as verdades que estão dentro da minha mente e que eu estou focado agora e que eu tenho como rota e que eu estabeleci como uma verdade, que eu estabeleci como um princípio. Esse princípio e isso que você estabeleceu como verdade é o que vai te levar e já tem endereço certo. Você precisa entender qual é o endereço que foi programado para você. Se você perceber que esse endereço ele está fazendo você todo momento se perder e voltar para o ponto de partida e voltar para o teu ponto inicial e você não tem clareza para onde você vai, se você não tem clareza para onde você vai, qualquer caminho serve. Tá no livro lá da Alice no País das Maravilhas e um dia eu vou falar aqui sobre a história desse livro, tá? Que é muito interessante e, enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas tá lá no livro, né? E uma das frases de efeito dessa história é justamente essa. Se você não tem um caminho claro, qualquer caminho serve. E esse é o desafio que eu tô aqui com vocês, de ajudar vocês a compreender essa programação, esse mindset. Esse teu mindset, ele está programado para qual rota? Qual é a rota que foi programado o seu mindset? Qual é o caminho que está definido? O que acontece quando o nosso mindset, a gente não tem clareza do caminho que o nosso mindset foi programado? Que a gente pode dar o nome para ele aqui de GPS, tá? Como você não tem clareza, isso te deixa ansioso, isso te deixa aflito, te deixa angustiado, te deixa egocêntrico, te deixa sem entender do teu propósito de vida, te deixa uma pessoa amargurada, que precisa diminuir os outros, que precisa fazer com que os outros se sinta menor para que você se sinta maior. Porque essa falta de clareza vai te trazendo essas dores. Uma outra coisa que acaba causando essa falta de clareza do caminho e da sua programação para aquilo que você foi chamado, para aquilo que você está programado, te traz, você começa a substituir por alguns vícios da alimentação, você começa a comer demasiadamente, porque você começa a se agredir. E tem várias formas de agredir o corpo. Você pode agredir o seu corpo de forma positiva, sentindo dor de forma positiva e com exercícios, por exemplo. Então você pode sacrificar o seu corpo. Então isso é uma forma. Por isso que eu falo que o exercício, a atividade física, ele ajuda a trabalhar e a tratar o transtorno da ansiedade. Porque nessa de você se punir, e a gente se pune, tá? As pessoas que acabam tendo sobrepeso, que acabam ficando mais gordinhos, tal, né, mais rechonchudos, tal. Por que as pessoas acabam indo para esse lado também? Porque elas vão se punindo, elas vão sentindo dores, isso vai causando. E quando ela está sentindo dor, comer, olha só o que eu vou falar para vocês, um ouro que eu vou entregar aqui, tá? Que me veio aqui na mente, que eu vou entregar para vocês. O que acontece? Comer traz uma sensação boa para o organismo, tá? Então, esse sentimento bom que traz para o organismo, o comer, quando você está comendo, libera substâncias boas para o teu organismo de prazer. E isso faz com que você alivie o teu sentimento de estresse e de ansiedade. Quando você faz isso, você está aliviando, então você pode fumar, você pode se tornar um dependente químico, você pode se tornar uma pessoa obsessiva compulsiva por alimento. Você pode, tudo isso acaba acontecendo por quê?
essas sensações de prazer, elas aliviam o sentimento de dor que nós estamos sentindo, tá? Então, se você não entender esse ciclo, você não vai sair dele, tá? Bom, como é que o CID ele classifica, tá, as doenças, tá? Então, o transtorno de pânico, tá, e transtorno da ansiedade. Então ele tem transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno misto ansioso depressivo, outros transtornos ansiosos mistos, outros transtornos ansiosos específicos e transtorno ansioso não especificado. Tá? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de transtorno de ansiedade que acontece. E uma coisa que eu acho interessante, né? Todo mundo acha que é um tabu, né, falar sobre ansiedade, acha que é um tabu falar que vai no psiquiatra tratar, né, das suas disfunções sentimentais. Então entenda que tratar das disfunções sentimentais, pessoal, é mais comum do que vocês imaginam, tá? Então lembrando que não tenham isso como um tabu, não tenham isso como um preconceito, até porque eu já falei para vocês que mais de 80% das pessoas no Brasil tem algum nível de transtorno de ansiedade e que mais cedo ou mais tarde isso vai se tornar, se não for tratado, vai se tornar grave. Então percebe a importância que a gente precisa desmistificar e que a gente precisa encarar de frente em relação ao transtorno de ansiedade. Crianças, gente, olha só, pais, tá, que tem pais que tem aí que são separados, tá? Olha aí, transtornos emocionais com início especificamente na infância, transtorno ligado à angústia de separação, transtorno fóbico ansioso da infância, distúrbio de ansiedade social da infância, transtorno de rivalidade entre irmãos, outros transtornos emocionais da infância e transtorno emocional da infância não especificado. Então, na criança também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de transtornos de ansiedade. E olha só, e as pessoas não levam seus filhos num terapeuta, não levam seus filhos para entender a mente deles, não entendem como lidar com a educação dos filhos. Hoje, né, comemorando aí o Dia dos Pais, se vocês soubessem a importância de um pai na vida de um filho, vocês jamais se afastariam dos seus filhos, pais, mesmo separado. Pais, se vocês soubessem do problema, né, e da dificuldade que um filho tem quando acontece uma separação, eu diria que vocês deveriam lutar um pouco mais pelos seus relacionamentos, sabe? Eu acredito que se a gente se autoconhecer, a gente vai conseguir ter relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos melhores, tá? Por trás de um adulto ferido, tem uma criança ferida, tá? Por trás de um adulto que fere, tem uma criança ferida, tá? Era essa a frase que eu queria dizer. Anota aí. Por trás de um adulto que fere, tem uma criança ferida. Então não existe nenhum adulto que causa mal a outro adulto se ele não teve algum problema no seu desenvolvimento humano, no seu desenvolvimento, tá, pessoal, certo? É muito provável que um adulto que tem problemas de ego, tem problemas de diminuir os outros, é uma criança que muito provável que ela foi muito rejeitada. Então adultos que querem sempre aparecer, adultos que querem ser o centro das atenções, adultos que têm o ego extremamente elevado, pode olhar no histórico dele, que é muito provável que ele tem algum momento da sua infância ele passou por um problema crítico de rejeição e que ele precisa ser aceito. Então, essa questão do autoconhecimento é o que eu vejo que falta. A gente olha muito pelas questões fisiológicas, pelas nossas necessidades básicas e acha que prosperidade é conquistar essa segurança, né? Essa segurança financeira, ter a casa, ter o carro e ter dinheiro na conta. Cara, isso é uma das áreas. Eu vou falar para vocês aqui quais são as áreas, tá? As 7 áreas da vida, tá? Anota aí: física, emocional, mental, espiritual, profissional, financeira e social.
7 áreas, tá? Da nossa vida: física, emocional, espiritual, mental, profissional, financeira e social. Quando você foca muito uma dessas áreas, imagina que elas estão, né, numa balança, tá? Elas estão numa gangorra, todas elas em equilíbrio. Você recebeu elas com o mesmo peso e a mesma medida. Se você focar numa mais que a outra, o que acontece? A sua vida ela entra em desequilíbrio. Então você vai ter muito mais numa área e menos em outra. Essa disfunção das áreas e essa falta de equilíbrio nessas 7 áreas da vida faz com que a gente tenha essa descompensação, e tendo essa descompensação na vida, a gente acaba tendo problemas de ansiedade, tendo problemas de estresse, tendo problemas de incerteza e problemas com o nosso dia a dia e com tudo aquilo que a gente está buscando e conquistando, porque a gente não sabe de fato o que a gente está buscando, o que a gente está procurando para realmente ter uma realização completa na nossa vida, tá? Então grave aí que são 7 áreas da sua vida. Como tá as áreas da sua vida? Como estão, melhor dizendo, desculpe o erro aí. Como estão as áreas da sua vida? Você já parou para pensar nas 7 áreas da sua vida, como que elas estão? Se você está dando mais foco para você, tem áreas da sua vida que você esqueceu. Se você tiver áreas da sua vida que você esqueceu, que eu falei aqui, que você esqueceu completamente, eu vou te dizer o seguinte: se você focar nessa área que você faz tempo que você não dá atenção, e você só melhorar essa área que faz tempo que você não dá atenção, automaticamente você vai potencializar todas as outras. Então, áreas da sua vida que estão adormecidas, você precisa identificar e dar foco, tá? E em relação ao medo, tá? Que eu falei aqui para vocês, quero deixar esse exemplo para vocês aqui. E se você tiver perguntas, pode fazer, tá? As perguntas aí que eu já vou responder as suas perguntas. Eu volto aqui nos comentários e respondo essas perguntas, tá? Eu quero te falar o seguinte: olha só como a nossa mente é engraçada. Como é importante a gente ter atenção com aquilo que a gente foca. Quando eu falo muito do medo, eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu já falei e gosto de repetir porque eu gosto de reforçar. Tudo aquilo, tá, que a gente pensa, de 10 coisas que você pensa que você tem medo, 8 delas não vão acontecer. E a nossa mente, por ter muito foco na sobrevivência, acaba focando as pequenas possibilidades. Tudo aquilo que a gente acredita que vai acontecer e vai nos fazer algum mal, a gente acaba dando mais foco, tá? Então, olha só, cadê aqui? Eu separei os dados estatísticos aqui para vocês. Olha que interessante. Só um pouquinho aqui, já vou pegar aqui. Em acidentes aéreos, olha só, gente, a probabilidade de um acidente aéreo acontecer. Quer ver só? Aqui, achei. Situações de momento que não existem não existirão. Então, olha só. Pessoas que ficam focadas o tempo todo no medo. Olha que interessante. A probabilidade de um acidente aéreo acontecer é de 0, qualquer coisa em 1 milhão, tá? Porém, tem pessoas que têm fobia e pânico de voar de avião. O que acontece? O cérebro, tudo aquilo que a gente foca, expande, tá? E você sabia, tá? Eu estava olhando nessa pesquisa que num acidente aéreo, tá? Onde tem pelo menos um sobrevivente, onde pelo menos uma pessoa sobrevive, todas as pessoas têm pelo menos 50% de chance de ficar vivas. Só que todo mundo acaba focando naquilo que é mais grave. É muito mais fácil um acidente automobilístico acontecer, ou durante uma viagem, um acidente automotivo acontecer, do que um acidente aéreo.
mas as pessoas acabam colocando o seu cérebro num estado de medo, ou seja, dando foco naquilo. E aí vem a tríade que eu falei para vocês: pensamento, sentimento e ação. Essa tríade é, como eu disse antes, como o triângulo do fogo. Você não pode alimentar esses 3 pilares. É importante que você tenha consciência desse sentimento, e quando você sentir vontade, por exemplo, de comer, você teve um sentimento, ou tem alguma bebida que você toma, enfim, que é proveniente desse sentimento que você teve. Você não dê continuidade, não dê a ação. Ou você muda o teu pensamento para um pensamento de gratidão e troca esse pensamento por algo positivo e ressignifica o que você está pensando. Por isso que é importante terapeuta, porque o terapeuta faz esses exercícios durante a terapia e faz com que você trabalhe a ressignificação dos seus sentimentos. Você trabalhar o que você sente, tá, no seu coração, e a ação que você tem que alimenta ou potencializa esse sentimento. Porque quando você tem esse sentimento, se você tem a ação de, por exemplo, de comer, que é o que te traz esse bem-estar, o que acontece? Você diz para o teu cérebro que ter sentimentos ruins, sentimentos de ansiedade, sentimentos que te causam algum outro transtorno, você começa a dizer para o teu corpo que isso é bom. E por quê? Porque quando você sente isso, você vai fumar, você vai comer. Quando você treina o teu corpo a ter esse sentimento, o que você está dizendo? Sentir isso é legal, tá na hora de eu fumar, tá na hora de você sentir isso de novo, porque eu preciso fumar, e você vai se viciando naquilo. Por isso vai ficando obeso, por isso vai ficando dependente químico, porque você vai treinando o seu organismo. Então é importante você entender que você não nasceu assim. Tudo que nós somos, o que nós nos transformamos, nós treinamos de alguma forma para ser. Tá? Grava bem isso. Tudo aquilo que você você treinou para ser. Você não nasceu definido, decidido com carinho, vai ser isso. Não. Tudo que nós somos, nós treinamos a vida inteira, ou até este momento das nossas vidas, nós treinamos para ser o que nós somos. Se você não está satisfeito com aquilo que você tem alcançado e com o que você se tornou, está na hora de você mudar o seu treinamento, está na hora de você mudar a sua programação mental, o seu mindset. Por isso que a gente fala aqui sobre o mindset. Tá? O mindset é a programação mental. Está na hora de você reprogramar o seu GPS e programar caminhos novos. Tá ok? Bom, vamos lá então, caminhando para o nosso encerramento aqui. Vou deixar uma mensagem para vocês que eu gosto muito, tá? Da Bíblia, tá? Do nosso Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: em Mateus 6, 25, 33 e 34 diz o seguinte: por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida e quanto haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E por que muitas pessoas não recebem o que pedem? Porque pedis mal. Porque muitos não sabem o que pedir e quando pede mal. Então, saber o que pedir, ter um coração entregue, conectado com Deus, conectado com o Criador, com aquele que é dono do universo, eu tenho certeza que vai trazer paz para a gente, vai trazer tranquilidade, vai trazer aquele sentimento de alívio, e a gente vai saber que a gente está no caminho certo, sabe? É isso aí, recebam, tá? Essa palavra aqui, recebam essa mensagem que eu estou trazendo para vocês, porque eu tenho a convicção que o nosso coração, estando conectado com Deus, tá? Conectado com a abundância que tem no universo, cara, tem muita oportunidade no universo. Não faz sentido eu ver as pessoas sofrerem tanto, ver as pessoas com tantos sentimentos de sofrimento, com tantas dificuldades na família, nos relacionamentos, com tamanha abundância. Tá no livro da vida. Leia a Bíblia, tá? Leiam a Bíblia e você vai encontrar palavras. A Bíblia é o manual da vida. Veja, se você não acredita em nada mais,
Se você não acredita em nenhum livro mais, eu te digo um livro que você não vai se arrepender de ler, que é a Bíblia. A Bíblia é o manual da vida. O problema é que, como todo ser humano, né, e brasileiro, a gente só consulta o manual quando o brinquedo estraga. A gente só consulta o manual quando o brinquedo dá problema. Se a gente ler o manual da vida e ler tudo que está lá, de princípios e de propósitos, a gente vai entender que a nossa vida e os propósitos, os princípios que estão lá na Bíblia, vai nos ajudar a nos enriquecer, a ter mansidão, a ter mais tranquilidade, a ter mais sabedoria, a trabalhar melhor essa questão do princípio de alimentar os outros com os nossos dons que Deus nos deu, né? De entregar. Primeiro a gente dá e depois dar-se-vos-á. Na Bíblia não diz que vai primeiro nos dar e depois a gente vai dar alguma coisa para alguém. Primeiro, na Bíblia diz que a gente primeiro vai abençoar e depois a gente vai ser abençoado. Primeiro a gente vai ajudar e depois a gente vai ser ajudado. Pessoas que só querem ajudar para depois, pessoas que só querem ser ajudadas, tá? Vai cair naquilo que eu falei do egocentrismo. São pessoas que só querem olhar para si. Cara, Deus não opera em pessoas egocêntricas. Deus não opera em pessoas que têm o ego inflado, que trabalham somente para si mesmas. Por quê? Nós não fomos criados para satisfazer a nossa vida. Nós fomos criados para ajudar alguém ou outra pessoa em algo que ela precisa. Nós fomos criados para abençoar as pessoas, para ajudar outras pessoas. Cara, olha ali esse universo, como ele é grande, como ele é imenso. Tudo existe com um propósito. Se você for no seu quintal agora, se mora na sua casa, se você olhar para fora da janela da sua casa, você vai olhar uma imensidão, você vai olhar árvores, pássaros, animais, o ar que você respira, a chuva, o sol, tudo existe por um propósito, tudo existe por uma razão. Não é possível que nós existimos por existir. Nós temos uma razão, a nossa existência tem uma razão. E sabe qual é a razão da nossa existência? É abençoar e complementar algo que falta na vida de alguém. Porque com certeza o que eu tenho, o que você tem, complementa algo que falta em outra pessoa, em alguém. Se nós buscarmos isso sempre e nós estivermos focados nisso, você vai ver que a nossa vida passa a fazer sentido. Todos esses sentimentos de angústia, de depressão, e sentimentos ruins que a gente tem, eles vão embora, porque a gente encontra sentido na nossa existência. Encontrar sentido na nossa existência é que vai fazer com que a nossa vida mude e a nossa vida seja realmente transformada. Tá bom, galera? Valeu? Obrigado, tá? Por vocês estarem aqui, terem ficado comigo hoje aqui também. Compartilha, tá, gente? É importante que, infelizmente, a gente vive, né, num mundo onde que se fosse coisas que não acrescentassem, com certeza o Instagram ele entrega para mais gente, porque a tendência do Instagram e das redes sociais que tem hoje, como as pessoas acabam aproveitando mais a questão da promiscuidade, algo que rouba o tempo das pessoas, o Instagram entrega para menos pessoas isso. E vocês podem ajudar essas mensagens que eu estou deixando aqui, esse tempo que a gente tem a chegar para mais pessoas. Então hoje eu gostaria de fazer um pedido diferente para vocês. Primeiro, que vocês dessem um print na tela, tá? Dessem um print na tela, compartilhassem com as pessoas a live de hoje, tá? Para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Lembre-se do princípio de entregar e ajudar o próximo. Então não retenha para você o que você recebeu hoje aqui. Printa essa tela e manda para mais pessoas, tá? E encaminha para pelo menos 3 amigos seus, tá? Que te seguem, que você entende que essa mensagem possa ajudar, e faz chegar para essas pessoas, para que a gente possa realmente aí tá criando uma comunidade, criando um ambiente de transformação, de realmente melhora, e que as pessoas possam viver mais felizes, tá bom? Obrigado, viu, gente? Um abraço, um beijo no coração. Uma ótima semana para você que é papai, um feliz Dia dos Pais. Para você que é mamãe e que faz também a função de um pai, parabéns para você também. E é importante, né, aí essa contribuição na vida do seu filho, tá? Obrigado, viu? Um abraço, uma ótima semana, galera.